Fala pessoal, um salve aí. Vamos então iniciar mais uma aula. Agora a gente vai começar as aulas do micro para o macro, né? Vai ser mais prático, nosso canal é prático, vai ter muitas lâminas histológicas para a gente praticar bastante parte de histologia, embriologia também vai entrar aqui. Quero entrar na medicina ortomolecular também, que é toda a questão aí das nossas moléculas que fazem parte do nosso organismo. Mas enfim, vamos iniciar então na parte de histologia. Quando a gente fala em histologia, a gente está falando de células, perdão, tecidos, né? A gente fala em tecidos. Então, histologia se refere a tecidos. Porém, esses tecidos são formados por células, né? E a gente tem que entender a estrutura de uma célula, todos os compartimentos de uma célula, qual a sua função, né? E devido aos compartimentos, a gente vai fazer uma analogia também para poder entender um pouco mais sobre a função de cada estrutura, certo? O nosso organismo, ele é formado por 300 trilhões de células, 300 trilhões de células. Porém, um dia você foi unicelular, né? Quando a gente é zigoto, onde ocorre a fecundação do óvulo com o espermatozoide, a gente é unicelular, certo? Uma célula só. E dessa célula se prolifera dois através do processo de mitose, vai ter 2, 4, 16, 32, e aí vai indo proliferando, proliferando células e vai até formar, então, toda a nossa estrutura, a estrutura do embrião, todos os órgãos, né? Formando os tecidos primeiramente, depois vai formar os órgãos e depois vai indo evoluindo. Então, a estrutura de uma célula a gente tem que entender, a gente é formado por 300 trilhões de células, são muitas células que não acabam mais. Então, a gente tem dois tipos de células. Tem a célula eucariota, que vai estar formada por uma membrana plasmática, envoltura nuclear, material genético, citoplasma e todas as organelas, que são pequenos órgãos, né, da célula que vão fazer o funcionamento dela. Célula procariota, a gente vai ter apenas membrana plasmática, material genético solto no citoplasma e o citoplasma. Isso é uma célula procariota, que são outros organismos, né? Então a gente tem, por exemplo, o vírus, ele não é considerado uma célula, ele tem material genético, porém ele não vai ter toda essa membrana plasmática, ele vai ter uma envoltura, né? Muitos vírus são encapsulados, então ele vai ter uma cápsula em volta dele. Mas para ser uma célula, para ser considerado uma célula, tem que ter membrana plasmática, tem que ter material genético e tem que ter o citoplasma. Fechou? Então, na célula eucariota, a gente vai ter célula vegetal e vamos ter célula animal. Né? A célula vegetal, obviamente, vai estar nas plantas e a célula animal é a que a gente vai se dedicar e vai estudar bastante aí a célula eucariota animal, que é a que a gente vai estudar. Então, aqui tem todos os compartimentos. Qual é a analogia que eu faço de uma célula? A célula, ela tem todos esses compartimentos dentro dela. A gente pode fazer uma analogia de uma célula a uma casa, por exemplo. Uma casa vai ter vários compartimentos. Vai ter o quarto, vai ter o banheiro, vai ter a cozinha, vai ter a sala, e cada compartimento é responsável por uma função. Por exemplo, na cozinha, a gente vai fazer a comida. A gente vai preparar a comida, é onde tem o fogão, é onde tem a geladeira. O quarto é onde tem a cama, é onde a gente descansa, é onde a gente se arruma, tem o nosso guarda-roupa. No banheiro é onde a gente faz a higiene, a gente faz, elimina, né, as fezes e urina. Então, cada compartimento da casa vai ter uma função. Na célula é a mesma coisa, cada compartimento dela vai ter uma função. Cada compartimento tem a sua função. Então, retículo endoplasmático rugoso vai ter a função de sintetizar proteínas. O núcleo é onde está o material genético, é onde está todas as nossas características, as nossas informações, todas as nossas receitas que vão ser produzidas para poder sintetizar proteínas dentro do nosso organismo. Esqueci da pipoca.
complexo de Golgi vai ter a função de empacotar toda a proteína, vai empacotar ela, colocar ela num saquinho para ela poder ser liberada numa vesícula. Organelas que são membranosas, tem organelas que não são membranosas, ou seja, derivam da membrana plasmática. Então, é isso. A célula tem todos os seus compartimentos, certo? E cada compartimento vai ser responsável por uma função dentro da célula. São pequenos órgãos, né? São chamados de organelas. Essas organelas são pequenininhos órgãos que vão ter cada um uma função, só que juntos eles vão funcionando bem todos, eles vão fazer um bom funcionamento da célula. E também, ocasionalmente, vão ter uma boa função no nosso organismo. Então, o nosso organismo vai estar funcionando adequadamente se a célula estiver funcionando perfeitamente. Então, a célula ela vai ter, cada compartimento vai ter uma função. A gente começa explicando da célula a parte da membrana plasmática, para a gente entender que é a parte que separa as organelas que estão dentro do meio extra, né, do meio extracelular, para o meio intracelular. É tudo que está dentro da célula. Então, a gente tem a membrana plasmática, que é a que protege, certo? Então, o que, que a gente tem na membrana plasmática? A gente tem uma bicamada de fosfolipídios, ou seja, são duas camadas de fosfolipídios. Entre esses fosfolipídios, a gente tem as proteínas. Essas proteínas, elas podem ser integrais, que seriam que elas vão atravessar essa bicamada lipídica, e a gente tem as periféricas, que são as que estão só numa extremidade, ou na parte mais externa, ou na parte mais interna dessa bicamada lipídica. Além disso, essas proteínas, qual é a função dessas proteínas na membrana plasmática? Elas servem como canais, como transportadores, que vão ser transportadores de íons, né? Canais de sódio, canais de potássio, bomba, ATPase, e vamos ter proteínas que vão ser também responsáveis por ser receptores de neurotransmissores, de ligantes, né? Que vão ser hormônios. Então, são receptores na membrana plasmática. Também podem estar sendo desse tipo de função, exercendo esse tipo de função. E a gente tem, além disso, na membrana plasmática, a gente vai ter, entre os fosfolipídios, a gente vai ter colesterol, que é outro tipo de lipídio, que tem a função de servir como mola, né, na membrana plasmática. Ela vai dar, o colesterol, ele vai dar estabilidade na membrana plasmática, evitando com que ela se rompa, né, em batidas, porque a célula ela fica em constante movimento, então é, então, para dar estabilidade e proteção na hora do impacto, né, nas membranas, na membrana da célula. Então, o colesterol ele dá essa função de mola, ok? Entre isso, a gente vai ter na membrana plasmática, a gente tem também carboidratos ligados à membrana lipídica, vai ter carboidratos ligados às proteínas, que vão ser formadas glicoproteínas, tá? E a gente tem carboidratos ligados ao fosfolipídio, então vai ter que forma glicolipídio. Glicoproteína e glicolipídio formam glicocálise da membrana plasmática. Essa membrana plasmática, ela tem, ela é considerada um mosaico fluido. Por quê? Porque ela não é fixa, né? Esses fosfolipídios, eles se movimentam. Eles têm movimentos de rotação, têm movimentos de flip-flop, que vai ser a troca do fosfolipídio que está na parte interna para o lado de fora. Eles vão trocar, porque ele tem uma substância. E um exemplo que ocorre, o flip-flop, é no caso de uma apoptose. Apoptose é morte celular programada. Então, ela vai formar essa célula onde ela vai morrer de uma forma programada, vai formar corpos
Ela vai formar corpos apoptóticos, só que como esse corpo apoptótico vai ser degradado? Como ele vai atrair os macrófagos para fazer a fagostose? Através desse movimento flip-flop, onde os fosfolipídios trocam de lugar e o fosfolipídio interno, onde tem uma substância fosfatildilcerina, vai ir para fora e ele vai estar, então, liberando essa enzima, né, essa molécula, para poder atrair os macrófagos e dizer: ó, o macrófago vem, degrada esses corpos apoptóticos para poder, para eliminar eles, certo? Porque a célula já morreu. Então, os macrófagos vêm e são atraídos por essa enzima, essa molécula. Então, isso que acontece no movimento é um exemplo onde acontece uma troca entre os fosfolipídios, então eles não são fixos, ocorre um movimento de flip-flop. Acontece também movimentos de rotação, entre outros. Essa, essa membrana, então, ela está em constante movimento, esses fosfolipídios, eles não são fixos, certinho? E agora a gente vai ver, então, sobre a função de cada organela dentro da célula, a função de cada compartimento celular, quais as suas funções mais detalhadamente. Isso a gente vai aprender agora e vou fazer no próximo vídeo. Na próxima aula, então, a gente vai entender, vai aprender. Na próxima aula, a gente vai aprender, então, a função de cada organela dentro da célula, de cada compartimento dentro da célula. Fechou? Obrigada, gente. Até a próxima.